dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Manô. Eu sou a Manu. E eu sou a Vivi. E bem-vindos ao Comunicates, temporada Poesia. Hoje a gente está com um esquema um pouquinho diferente, porque a gente não começou lendo nenhum texto. E a gente já vai explicar o que vai acontecer. Mas hoje vamos apresentar nosso convidado primeiro, o Rob, que ele é mais internacional ainda que o Rafael, que a gente entrevistou no último podcast, porque ele é do Acre, né? E aí, Rob, tudo bem? Quer se apresentar para o pessoal, falar sobre a tua faculdade? Então, gente, me chamo Robenilson, prefiro ser chamado de Rob porque é mais fácil. E aí eu vim de bem longe, né? Eu sou do Acre e curso letras na Federal de lá. E aí tô caminhando para o último período e vim conversar um pouco sobre as minhas experiências aqui, né? Vamos conversar e ver o que acontece. Então, né, como a Manu falou, hoje a gente não vai ter nenhum texto, porque o tema desse episódio é desenvolver interesse pela escrita em crianças e jovens. Rob, você já trabalhou em sala de aula, né? Você poderia, então, contar pra gente um pouquinho como que foi essa sua experiência em sala de aula enquanto estudante de letras? Então, na verdade, o curso para mim foi uma jornada de autoconhecimento. Para mim, enquanto profissional, enquanto pessoa, eu não queria dar aula e eu não me imaginava fazendo letras. E aí, até que eu conheci uma professora, que foi minha inspiração, e daí a ideia começou a amadurecer na minha cabeça. Mas enquanto essa experiência foi um pouco confusa no início, preparar a aula, pensar em como seria, né, esse diálogo com os alunos. Mas o que eu pensei num primeiro momento foi pensar uma aula, mas não como uma visão de professor, mas como uma visão de aluno. Como eu queria que tal professor tivesse dado uma aula para mim. E aí, o que eu pensei? Queria que ele trouxesse para minha realidade. Eu queria que ele trouxesse para o meu universo adolescente. Coisas que eu entendesse de fato que me interessassem, né? Porque muitas coisas que a gente vê na escola não fazem muito sentido pra gente naquele momento. Elas vão fazer sentido depois. Então, eu com 23 anos, algumas coisas fazem sentido pra mim hoje. Mas eu queria que muitas coisas tivessem feito sentido. Então, eu preparei uma aula no meu primeiro estágio, uma aula que eu pudesse aproximar os alunos de mim. Eles pudessem me ver assim, não como sei lá, um professor e nem nada disso. Não, a gente só aluno também, vamos lá, vamos conversar, vamos ver esse texto aqui e eu tô aprendendo com vocês e foi isso que eu pensei. Quando eu preparei a aula foi pensar como aluno e não como professor. Acho que me ajudou bastante e o retorno dos alunos também foi bem positivo, então talvez eles tenham gostado. E sobre o nosso tema, o que tu acha que é mais importante nesse processo de quando a gente é criança e adolescente aí, para a gente desenvolver esse interesse por escrever e também pela leitura, né? Tipo, qual que é o ponto mais importante? Se é a escola, se é a família? Olha, eu acho que é um conjunto. Eu acho que os pais não devem sobrecarregar a escola não deve sobrecarregar os pais. Na verdade, quando eu falo escola, eu falo professor, porque aí o professor é que tem esse contato direto com o aluno, então a sobrecarga acaba caindo sobre ele, e é todo um conjunto. Mas eu acho que começa de casa, porque os anos iniciais da nossa infância, a gente fica em casa. Então, por que não incentivar uma leitura, digamos assim, ingênua, ou então mais leve para a criança, porque eu acho que todo leitor começa lendo coisas que lhe interessem. Ele não vai começar a ler leituras difíceis, complicadas, e tipo assim, vai começar lendo Machado de Assis, nem nada do tipo. Então ele vai começar a ler, por exemplo, gibi, conto de fada. E é isso aí, o pai pode incentivar, pode comprar, e assim a leitura vai evoluindo. Eu acho que se tornar um bom leitor, se tornar um leitor e uma pessoa que tem a prática de escrever é um processo. E é um treinamento também, principalmente para o cérebro. Eu tô falando também enquanto experiência própria, porque eu não fui incentivado
a ler. Eu não vim de uma cultura em que a leitura foi tão incentivada na minha infância, então eu me tornei leitor muito tarde. E talvez tenha tido vários prejuízos, mas é bom que seja incentivado pelos pais e logo em seguida incentivado pelo professor, trazendo algo que interesse o aluno, como eu falei, trazendo para a realidade dele. Tem N ferramentas que a gente consegue fazer isso. É o que eu acredito. É verdade, né? A leitura, ela é, na verdade, né, uma grande aliada nesse processo, né? E assim, Rob, a criança que ela é ensinada, que ela é incentivada desde cedo, né, a ler, a escrever, a desenvolver, né, esse hábito, que benefícios que ela pode adquirir mais tarde, enquanto ela é adolescente ou até mesmo adulta? Então, acho que os benefícios são múltiplos. Primeiro, eu acho que a compreensão de mundo do que viria a ser o adolescente, posteriormente adulto, fica bem maior quando ele é incentivado a ler. E aí a forma de enxergar o mundo, de compreender, também de se expressar, é melhorada, digamos assim. E também a interpretação acaba sendo melhorada, digamos assim. Esse negócio dos benefícios, eu acho que vendo por mim, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de ler bastante, né? De ler e escrever, mas ultimamente eu venho mais lendo do que praticando a escrita, né? Mas eu vejo que a leitura constante, ela ajuda no meu vocabulário, que vai me ajudar na parte da escrita. Então, tipo, a conhecer mais palavras, enfim, sabe? Porque quanto mais a gente lê livros diferentes, assim, ou, enfim, textos diferentes, artigos, enfim, a gente conhece mais palavras e vai conseguir se expressar melhor, né? Isso que tu falou de se expressar melhor. Isso trabalha a memória visual também, isso das palavras. Sim, e aí o teu repertório de palavras fica mais rico, e aí entra em conseguir se expressar, e aí uma coisa desencadeia a outra. Eu tenho uma disciplina no meu curso que se chama Leitura e Escrita, e aí nesse curso a gente aprende a enxergar a leitura e a escrita de forma separada, mas só que a gente meio que entende que a leitura e a escrita andam de mãos dadas. E aí, como tu disse, é uma coisa que leva a outra. Se você lê muito... E aí, eu vi alguém falando em alguma palestra que eu assisti, eu não me recordo, acho que uma professora minha. Ela disse que muita coisa que a gente escreve, na verdade, ela falou que todo mundo pode se tornar escritor, desde que leia bastante. Porque quando você lê bastante, você acaba se influenciando. Por que não? Por que eu não posso escrever também? Aí você lê muito poema, você tem vontade de escrever também. E aí esse processo começa. Aí é o que ela disse, qualquer pessoa pode se tornar escritor, desde que se influencie ou, enfim, seja influenciado por alguém. E você escreve falando nisso? Olha, eu escrevo assim, eu prefiro escrever poemas, mas confesso que ultimamente eu não tenho escrito nada. A minha vida adulta tá consumindo assim todo o meu tempo, e aí quando eu produzo alguma coisa de escrita é para a faculdade mesmo, assim, algum artigo, uma resenha, um resumo, alguma coisa, mas nada de cunho literário assim. A última vez que eu escrevi foi no final do ano passado, então olha, faz muito tempo. Esse negócio do incentivo, eu acho que eu já comentei em algum outro episódio dessa temporada, que eu sempre fui muito incentivada dentro de casa, esse negócio da leitura. Tipo, eu aprendi, e da escrita, né? Eu aprendi a escrever e comecei a aprender a ler antes de ir pra escola, de começar a ir pra escola. Porque daí a minha mãe é formada em letras também, né? Acho que tu já sabe disso. Mas a minha mãe é formada em letras, então, tipo, ela e a minha cunhada, né? Começaram a me incentivar muito cedo. Eu lembro que quando eu tinha 5, 6 anos, a minha cunhada deu uma série de livros, assim, tipo, de criança mesmo,
Eu nem lembro mais, nem tenho mais. E aí foi ela que me ensinou a ler. E aí ela me dava os próximos livros, era tipo uma série gigante de uns 20 livros pequenininhos, assim. E daí, de tempos em tempos, ela me dava um novo pra, né, me estimular a continuar lendo. E também por conta, tipo, do meu irmão. Meu irmão também, ele é uma pessoa que ele gosta de ler bastante. Então, eu acho que quando... É que nem que dizem que se tu fala um palavrão dentro de casa e a criança ouvir, ela vai repetir. Então, tipo, se jogar um lixo na rua, perto do teu filho vai fazer aquilo também. Então, é isso. Tipo, a criança dentro de casa, o que ela vê, ela vai reproduzir, né? Então, eu sempre via meu irmão lendo bastante. E então, tipo, tive sempre essa curiosidade, né? Então, hoje eu sou uma pessoa que... Eu tenho a ressaca literária, né? Que todo mundo tem, mas eu... Tipo, tô sempre, assim, querendo ler alguma coisa ou algo assim. Então, esse negócio do incentivo dentro de casa é muito verdade. E aí, isso entra no que eu falei. Eu tenho um atraso muito grande nessa questão de contato com os livros, de repertório de leitura. E aí, às vezes as pessoas chegam, você leu tal coisa, não sei o quê. Tipo assim, leituras básicas. Eu falo, não li. Como assim você não leu? Não fui incentivado desde cedo a ler. E, na verdade, eu sou a primeira pessoa que entrou numa universidade federal da minha família. E aí, o meu pai não terminou o fundamental e a minha mãe é analfabeta. Então, eu não fui incentivado mesmo, de forma nenhuma, a ler, nem a buscar o mundo do conhecimento. Tudo foi de influências externas, de professores, de coordenadores e etc. E aí de mim mesmo, né? A vontade de sair daquele ciclo vicioso. Então, tentar entrar, né, nesse mundo que me atraía tanto, de intelectual, assim, digamos assim. E quando você lecionava, né, nessa escola, você já fazia esse incentivo à escrita, à leitura com as crianças? Como que você fazia? Então, quando eu trabalhava com uma professora, que agora ela é mestranda na Universidade Federal de Rondônia, assim. E aí sempre quando ela ia trabalhar com um texto, o que ela fazia, na verdade eu lembro do último, ela pegava uma história e aí ela dava o livro, na verdade, pedia para eles comprarem os livros, alunos, e aí fazia uma discussão. E aí vocês sabem o que é fanfic, né? E aí o que ela fazia? Ela, por exemplo, era Romeu e Julieta, a história. E a partir da história de Romeu e Julieta, ela pedia para os alunos criar uma fanfic. E daí os alunos criavam fanfics em cima da história. E eu achei isso massa, porque as crianças de hoje em dia amam fanfic. E aí, qual seria a forma de ler Romeu e Julieta do Shakespeare, que é super chato? Seria essa, é uma forma ótima. E aí você dá o incentivo, incentiva o imaginário do adolescente, que está bem aflorado nessa época, né? Tipo assim, criatividade a mil, e usa ao seu favor. Porque aí ele vai ler, né? A gente garante que ele vai ler a história, e também impulsiona a criatividade dele, porque ele vai sei lá, mudar a história, sei lá, colocar o Romeu e a Julieta em uma situação que ele acha que talvez ficasse melhor. E aí também ajuda ele a conhecer os gêneros textuais, que aí tira lá o Romeu e Julieta, que é um romance, e aí transformou numa fanfic, já sabe 2 gêneros. E aí isso é ótimo, porque traz para a realidade do aluno. Isso casa muito com o que eu penso. Eu acho que é muito legal trazer para a realidade do aluno, porque ele gosta de ser incentivado. Quando eu dei a minha aula do estágio, eu não sei se vocês conhecem o livro A Parte que Falta, do Chelsea Weinstein. Conhecemos. Sim, perfeito. E aí eu levei esse livro e O Pequeno Príncipe, ambos com ensinamentos incríveis. E aí a gente, mesmo adulto, todas as vezes que a gente lê, a gente vai levar uma tacada diferente, a gente vai pensar
e depende do momento que você está, né? Se você está passando por um problema amoroso, você vai chegar assim. Se você está passando por um problema profissional, você também vai pensar a partir disso. E aí, todas as vezes é uma leitura diferente. Cara, e aí, durante a leitura, eu gostava que eles participassem, né? Queria a retribuição deles. E aí, quando você faz isso, quando você dá um microfone para o aluno, para ele falar, no primeiro momento ele não gosta, ele fica com vergonha. Mas aí depois que um toma coragem e fala, o outro também quer falar. E assim é uma coisa que vai, um fala, outro fala, outro fala, e aí a gente consegue fazer a história fluir. Foi muito legal essa experiência, eu acho que, assim, e depois dessa aula, foi quando eu olhei para o meu amigo e falei assim, é isso que eu quero. Essa retribuição é massa, eu quero, é isso que eu quero. Até então eu não tinha certeza. Aí depois dessa aula, que eles chegaram, tio, eu gostei muito da sua aula, não sei o quê. Pode despedir a nossa professora, vocês podem ficar aqui. Eu fiquei tipo, menina, para. Foi desse jeito. Crianças não mentem, vice? Então, né? Mas, cara, que legal. E agora tu pensa em, tipo, se formar e trabalhar e ir pra sala de aula mesmo? No primeiro momento, sim. Eu penso em tentar um mestrado. Eu não sei onde ainda, mais perto é a UFSC, né? Mas eu não queria ir morar em Florianópolis. Né? Perto, mais longe. Perto, mais longe, assim. Né? E aí eu penso, como eu já faço iniciação científica na área de literatura, que aí eu estudo os romances do Lima Barreto e tal, e aí eu penso em trabalhar com isso, mas nesse primeiro momento eu penso em trabalhar na sala de aula, assim, como eu não vou conseguir fazer o mestrado agora, ser sala de aula, e para mim tá tudo certo, tá ótimo, eu quero sentir essa experiência, eu quero saber como é. Porque eu escuto uma coisa de uma pessoa, eu escuto uma de outra, e as pessoas falam assim que a minha experiência foi boa porque foi numa escola, se fosse em outra, não sei o que. Eu quero sentir isso, saber realmente como é, porque por meio do estágio é uma experiência legal, mas é uma experiência superficial, né? Não é um contato direto como se a turma fosse minha, a turma é de outra pessoa que eu estou emprestado 1 ou 2, 3 aulas e aí devolvo, mas eu quero uma turma para chamar de minha. Que legal. E esse negócio que tu falou de levar os livros ali. A parte da fanfic eu não vou nem comentar, que depois a gente conversa no off, mas eu já falei em outro episódio que eu sou fanfiqueira sim. Sempre fui desde os meus 10 anos, só me falta a carteirinha, entendeu? Mas esse negócio do incentivo à leitura, a ler tipo os clássicos, por exemplo, todo mundo fala muito que todo mundo devia ler os clássicos, enfim, né? Da literatura brasileira. E eu sei que quando eu estava no fundamental, junto da lista de material vinham 3 ou 4 livros, e aí a gente tinha e a gente ia ler durante o ano inteiro, em cada bimestre, enfim, a gente ia ler e fazer um projeto em cima do livro. Então foi ali, por exemplo, quando eu estava no 7º ano, eu li tipo 3, 4 obras do Shakespeare e tal, mas foi porque se tivesse vindo de mim, assim, não ia rolar, entendeu? Mas como foi, assim, por parte da escola, eu fui obrigada a ler, né? Mas, no fim das contas, eu gostei bastante na época. Eu acho que nem tu falou, se eu lesse hoje os mesmos livros, eu ia ter uma perspectiva completamente diferente. Eu tenho muito desejo de voltar naqueles livros que eu já li para ler eles de novo, né? Porque vai ser uma outra visão, com certeza. E além, assim, das fanfics, né? Acho que a gente também pode voltar a citar aqui a questão do hábito de escrever diários, né? Que adolescentes têm muito essa prática, né? Eu sempre tentei, mas eu falhei miseravelmente todas as vezes que eu tentei ter um diário, porque eu era muito influenciada pela... não sei dizer se é uma saga, uma sequência, enfim, pela coleção do Diário de Banana. Gente, eu adorava essa coleção, mas assim, eu acho que depois do 6º começou a se perder e, gente, a pior decisão da vida foi o pessoal fazer filme disso. Mas, enfim, a opinião minha, não quero expor aqui, mas, enfim... Vocês percebem que tem uma fase da nossa infância em que se a gente não for influenciado a fazer uma coisa, parece que com o tempo perde a graça. Tipo, leitura, escrita, a questão do diário mesmo. A partir do momento meio que perde sentido, perde a graça. E aí se quem está responsável por essa formação da criança
o professor, os pais não influencia, é como se tivesse uma faísquinha lá na infância, e aí que se ela não for incentivada a não jogar uma gasolina, alguma coisa, ela se apaga. E aí a pessoa cresce e aí perde o hábito de ler, de escrever. É todo um processo. É verdade. Isso eu posso ver no meu irmão, que ele é uma criança, né? E ele realmente não teve esse incentivo, sabe? Hoje ele é uma pessoa que não lê. E é bem isso que tu falou, tem que incentivar, sabe? Porque vai chegar na vida adulta e quantos livros a pessoa vai ter lido já? Sabe? Não que isso seja ruim, mas é sempre bom a pessoa ter um repertório de livros, né? Vamos concordar. E assim, é necessário a gente repensar a escrita não apenas como um meio de informação, mas sim de conhecimento também. Exatamente. Porque, retomando o que eu disse, os benefícios são múltiplos. E aí, em uma conversa que eu tive com uma professora, na verdade, de uma apresentação, as futuras gerações, na verdade, até as crianças que estão crescendo, elas estão perdendo muito o hábito de ler. Muito, muito, muito. E a gente mesmo. A gente tem um celular na mão, a gente lê coisas e muitas coisas e rola textos e textos. E são leituras superficiais, cara. Não vão te levar a lugar nenhum, não vão te incentivar nada. E aí, com o TikTok, a pessoa lê menos ainda, porque são vídeos com legendinhas, coisas pequenas, e aí a pessoa passa, o adolescente, a criança vai passar o dia inteiro ali vendo aqueles vídeos, não vai ler, e aí eu fico, meu Deus, é um prejuízo enorme. Onde a gente vai parar? A gente tava falando ali, né, de como incentivar e tal, e tu falou da fanfic, né, dos alunos. Tem alguma outra maneira da gente incentivar as crianças a fazer esse exercício de leitura, de escrita? Alguma coisa mais calma, assim, né, porque as crianças, elas enjoam fácil das coisas, né? Então, não sei se tem mais alguma ideia pra dar pra gente ou pras pessoas que estão ouvindo a gente. Olha, na verdade, eu não tenho uma ideia assim fixa de como dar uma aula legal assim que incentive os alunos e que vá chamar a atenção deles. Mas eu acho que uma dica é tentar usar a tecnologia ao nosso favor, porque tem muitos professores que não se adequaram ao formato digital, ao âmbito digital. E aí, por que não a gente, quando vai estudar um livro, vai incentivar a leitura de um livro, por que a gente não pega uma resenha de um youtuber? As crianças adoram o youtuber. E aí, no formato de uma resenha assim, que chame atenção, que tem uma galera legal que fala sobre os livros, e a gente coloca na aula. Quem sabe esses alunos não vão ser incentivados positivamente? Embora eu ache também que há uma pressão muito grande para que o professor seja sempre muito didático, para que ele seja muito volátil, assim, sempre tem ideias inovadoras e sempre trabalha o entretenimento para o aluno, sabe? Eu acho que é legal, é legal, mas é uma pressão muito grande. Aí eu converso com os meus colegas que vão se formar agora, que é realmente muito difícil, vai ser muito difícil para a gente dar aula para essas futuras gerações. Porque realmente, como você disse, eles enjoam muito fácil. E eles são muito rápidos, como a internet. Então, tipo assim, vem um negócio e tipo assim, já não gostei mais, quero outra coisa. E o professor tem que tá o tempo inteiro se desviando disso, né? Tipo, meu Deus, como assim? TikTok, não sei o quê. É verdade. Eu tenho preconceito contra o TikTok, tá? Desculpa. Depois a gente se entende. Manuela saiu do chat. Não. Mas esse negócio do professor trazer assuntos atuais, eu vejo muito isso na nossa professora
que a gente conversou com ela no segundo episódio, a Marta, ela traz assuntos atuais para dentro da sala de aula, tipo, um negócio que a gente fala de escuta ativa, coisas que estão bombando no Twitter, enfim, e ela traz alguns desses tópicos para tratar nas aulas dentro do assunto. Eu lembro que uma vez a gente fez um trabalho, eu não lembro exatamente o que era, mas ela trouxe tipo um case de uma drag queen que tinha uma loja, uma coisa assim, e a gente tinha que fazer o trabalho em cima do tema. Eu não vou lembrar agora, né? Mas a Vivi sabe, vocês sabem, né, que a gente fez. Então são assuntos atuais e que deixa a gente mais interessado em fazer, né? Porque às vezes até a aula só teoria, meu Deus, não dá para aguentar, assim, só a teoria. Então, se trazer uma coisa diferente, assim, para, como é que diz, para não deixar maçante, né? Então, isso é uma boa proposta também. E, assim, trazendo o assunto, assim, que estão bombando, né, que estão tendo uma certa relevância, assim, que nem foi o caso, né, desse nosso trabalho das drag queens, pode gerar também uma identificação entre os alunos. Vai que tem alguém ali na turma que faz uma performance desse tipo. Já é a visão de mundo daquela pessoa. Ela já pode contribuir com alguma coisa a mais no grupo que ela tiver. Sim, e apesar de os alunos serem bem vergonhosos, a gente já passou da adolescência, a gente sabe o quanto a timidez pega. Mas aí eu não sei o que é que acontece. Eles são muito. Eles têm dois polos. Eles são muito vergonhosos, mas ao mesmo tempo, se a gente incentiva, se ele acha o professor legal, ele participa. Quando eu dei o meu último estágio presencial, né? Porque graças ao coronavírus eu tenho que dar em formato digital. Eu queria fazer um sarau com os meninos, só que não deu tempo. Seria muito legal, aí a gente ia levar vários poemas para eles, e aí eles podiam encenar da forma que eles quisessem, com música, com fundo musical, atuação, várias coisas. Mas aí não deu certo porque a gente não tinha tempo suficiente. Mas eu acho que é bem isso, a gente pode usar música, a gente pode usar memes, porque nós somos jovens, né? E tipo assim, enquanto professores, estou falando assim, enquanto professores, eu e meus colegas, a gente usa o Twitter, a gente conhece dos memes, e aí a gente está próximo deles, de certa forma, e a gente está usando o nosso nicho, que também é o nicho deles, ao nosso favor. E essa é uma dica legal, mas que alguns professores não conseguem, porque não tem tanta identificação com a internet, não usa, por exemplo, o Twitter, usa só o Facebook, enfim. E isso aí também tira do aluno essas coisas diferentes, né, que acontecem dentro da sala de aula, tira aquela pressão da nota, né? Porque eu vejo que quando eu também já fiz sarau no ensino fundamental, a gente já fez musical, onde eu estudava também. Então, tipo, e eu não tava nem aí pra nota, sabe? Que eu ia ganhar. Eu tava ali, super engajada, tipo, não tava com aquela pressão, tipo, meu Deus, e a minha nota, sabe? Então, quando tu faz uma coisa que a galera faz sem pressão, acho que tira um pouco esse peso, porque a gente sabe que na escola tudo é nota, né? Tipo, tudo a gente fica, meu Deus, é nota, é nota. Então, tira um pouco disso, né? Dá uma leveza mais nessa parte de estudar, né? E não adianta forçar alguma coisa para as crianças, porque elas não vão absorver aquilo. Elas vão olhar para a atividade e vão pensar: meu Deus, eu sou obrigada a fazer isso é chato, eu não vou fazer, sabe? Então, nossa, deixei isso muito mais livre, muito mais tranquilo, assim, de trabalhar. Sim, aí tudo depende da forma da abordagem, né? E aí se você usa palavras muito difíceis, usa... fala assim de uma forma bem acadêmica, bem engessada para os alunos, isso acaba se tornando chato, é um pavor, é horrível. E tudo depende da abordagem mesmo, de quando eu dei a aula, eu fiquei bem próximo dos alunos, assim, foi uma conversa, gente, foi muito legal. E aí eu pretendo levar isso para minha vida, sempre conversar. Talvez eu seja aquele professor que vai parar no meio da aula e vai falar sobre a vida, talvez seja eu. Tipo assim, toda na aula o aluno fala e eu paro. Então, gente, bora falar sobre a minha vida aqui, no dia que eu quiser desabafar. Esses são os professores que os alunos mais gostam. Esses eram os professores que eu mais gostava no ensino médio. Eu também, hein? Eu digo a mesma coisa. Sim. Então tá tudo certo, que eu também amava, então eu quero ser esse professor, vai parar pra conversar. Porque isso acaba criando um vínculo com o aluno, né?
gera não é empatia a palavra que eu quero usar, reciprocidade, uma conexão. Sim, a gente quebra essa barreira de uma hierarquia, na verdade, né? Professor, aluno, eu tô acima do aluno, não sei o quê. Tipo assim, eu vou chegar, gente, sei quase tanto quanto vocês. Mentira. Enfim, tô aqui para aprender também, é isso. E tudo depende da forma como você chega. E aí, essa professora que me incentivou, ela me incentivou justamente por isso. Ela me aproximava os alunos dela de uma forma que a gente não sentia a hierarquia do professor e aluno, sabe? Ela quebrava a barreira, esse muro que existe entre professor e aluno, que alguns professores adoram sustentar, adoram que esse muro exista, mas que eu particularmente não curto. Eu acho legal se aproximar do aluno, porque rende muito mais. Todos os professores que eu fui mais próximo são os professores que eu lembro. Se bem que a gente lembra dos ruins também, né? Porque aí a gente lembra, tem como exemplo para não ser. Os professores ruins eu lembro assim, não quero ser como. Então é isso, gente. Obrigada por terem nos escutado até agora. Obrigada mais uma vez, Rob, por ter aceitado o convite para estar aqui com a gente hoje. E, pessoal, não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, né? @comunicartes.podcast, e seguir a rede social do Renova, que é @projeto_re.nova. E aqui nós encerramos os episódios com convidados da temporada Poesia. Obrigado mais uma vez, Rob, por nos dar a honra de encerrarmos esse ciclo com uma conversa tão legal e tão interessante quanto. Mas fiquem ligados nas nossas redes sociais, porque logo logo vai sair o episódio de conclusão, pra gente conversar e relembrar tudo que a gente viu e aprendeu nessa temporada aqui, e também criar expectativas para a próxima, por que não? Tchau e até a próxima!